Boa noite, seja muito bem-vindo. Estamos na nossa 7ª noite do Diário de um Cristão. A cada dia você tem aprendido e nós temos aprendido juntos como termos um relacionamento pessoal com Deus, como termos intimidade ao dedicarmos tempo a ouvir a Tua palavra. Pois então, hoje nosso tema ele fala sobre vacinação. Não vamos estar falando aqui da vacinação do Covid, que é muito importante, tem prevenido a morte de muitas pessoas, tem trazido esperança. Vamos falar então da vacinação contra o pecado. Esse mal que corrói todo mundo, que atinge toda a humanidade, que traz morte e doença para todos. E aí, como é que nós podemos nos vacinar? Está disponível? A graça de Deus está para todos. E o meu e o seu pecado não nos afasta do amor de Deus. Quer saber mais sobre isso? Permaneça aí que nós vamos ter uma mensagem muito especial da palavra falando sobre essa vacinação, como encontrá-la e tenha certeza, ela está disponível para você hoje. Vamos orar então? Feche seus olhos, nós vamos agora pedir a Deus e o Espírito Santo que estejam conosco mais uma vez, para que a gente possa ouvir a palavra de Deus e ela possa transformar mais e mais o nosso coração. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado pela notícia de que o pecado tem vacinação, está disponível. Queremos conhecer mais sobre Ti, da Tua palavra, abre nossos corações, que ele seja receptivo a ouvir a Tua voz. Dá-nos o Teu Santo Espírito mais e mais, é o que te peço, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento a gente vai ter uma mensagem especial e logo depois, não se esqueça de olhar aí na sua jornada o desafio de hoje. Compartilhe, comente, mande para os seus amigos, é muito importante. Fica aí com a nossa mensagem. Tchau! Fala pessoal, estamos aqui para mais uma noite, o sétimo dia, né, Neto? Deixa eu ver aqui. Neto, me confirma aí se a gente está na 7ª noite, eu vou ver aqui pelo meu celular. Mas acho que é isso mesmo, pessoal. 7º dia de 10. Que bom que você escolheu estar aqui. Escolha foi o primeiro dia, o nosso primeiro assunto. Nós estamos plantando ao longo desses 10 dias toda a importância e entendendo o assunto de andar passo a passo com Deus. Esse é o Diário do Cristão e nós estamos aqui para falar hoje o segundo passo, o que acontece se a gente cede à tentação. O que acontece? O pecado. Exatamente. E é por isso que a gente precisa entender todos esses passos, principalmente o pecado. O que fazer quando acontece? No finzinho do dia anterior a gente comentou sobre isso, que a gente precisa chamar o pecado pelo nome. Olha, pequei e preciso que você esteja aqui ao meu lado, agora Deus me perdoando por este pecado, por essa tentação que eu cedi. Mas como fazer isso? Como que os grandes reis, profetas, as pessoas da Bíblia fizeram isso? Nós temos o exemplo de Davi. E ele fala que, eu gostaria antes, na verdade, de começar o texto de hoje em Salmos 32, versículo 5. Vamos lá? Salmos 32, versículo 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessai ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Olha só que legal. Vamos para agora Salmos 51. Esse aqui pode deixar que a gente vai lendo... A gente vai ler aí quase a noite toda, beleza? Salmo 51, Davi trabalha no pedido de desculpas a Deus, pelo pedido de perdão a Deus pelo pecado que ele tinha cometido. No primeiro versículo ele diz o seguinte, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Um versículo bem conhecido, né? E segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. É exatamente isso que ele coloca aqui, o pedido para apagar as minhas transgressões. Ele pedia diretamente a Deus.
com toda a dor no coração de que ele tinha feito aquilo. Senhor, eu fiz, agora me perdoa. Olha só, essa característica especial de Davi, de realmente se arrepender, de pedir, Deus, olha só, eu fiz tudo isso aqui de errado, e agora a sua misericórdia precisa cair em cima de mim, e eu preciso que o Senhor apague as minhas iniquidades, os meus pecados. A gente tem em 1 João 1,9, aquela frase bem conhecida, se confessarmos os nossos pecados, e o que acontece depois? Mas o que é depois é complemento da primeira parte. Se confessarmos os nossos pecados, essa é a parte mais importante. Se confessarmos os nossos pecados. A gente até tem aquele Salmo 139, 23, que a gente lê hoje. Senhor, sonda-me, conhece-me, veja se há alguma coisa que estou esquecendo. Ele é conhecido por aquela música, né? Sonda-me, ó Deus, e me conhece, quebranta o meu coração. Eu preciso que você passe para uma outra parte agora. A parte de que a gente precisa entender e concordar com Deus que a gente está errado sobre o nosso pecado. Deus coloca a informação para a gente entender o que é o pecado, e a gente precisa, Deus, eu não estava tão errado assim, vai. Não é assim que funciona. A gente precisa colocar os nossos erros diante de Deus. E isso é mais explícito aqui no versículo 3 e 4 do Salmo 51 que a gente estava lendo. Vamos lá? Pois eu conheço as minhas transgressões. Eu conheço as minhas transgressões, tá? E ele fala, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu altar e puro no teu julgar. Olha só, ele começa aqui falando, eu conheço as minhas transgressões, mas como ele conhece, né, as transgressões? Esse é um ponto importante, como ele conhece, porque ele estava sempre em contato com Deus estudando. Segundo, e o meu pecado está sempre diante de mim. Olha só, ele sabia que o pecado, ele conhece as transgressões, ele também sabe o que está na frente dele, ele sabe que ele pecou contra ti. Então ele concordou, Deus, eu pequei contra ti, me desculpa, me perdoa. Eu preciso de perdão para isso. É isso que a gente comenta com Deus, é assim que a gente fala com Deus. A gente não é... Um ponto importante, a gente não é em nenhum momento vítima do pecado. Nós cometemos o pecado. A gente não é pecador por causa do pecado. A gente é pecador porque nós somos pecaminosos, nós pecamos, nós escolhemos pecar. Ok? Outra coisa que é muito importante no versículo 7 é: purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Outra música, alvo mais que a neve. E assim, a gente precisa realmente aceitar a purificação, aceitar esse momento que Deus entrega a purificação nas nossas mãos. A gente pode pegar e abraçar essa purificação que Deus nos entrega todos os dias. É exatamente um ponto extremamente importante. Eu queria passar para Isaías 59, versículo 2. Isaías, mas fica aberto aqui em Salmo 51, tá bom? Isaías 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Olha só essa primeira parte do versículo. Olha só como ele conta esse ponto. Separa a gente de Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Vou repetir. E os vossos pecados encobrem o seu rosto. Você fica coberto por uma parte terrível do pecado. Você fica coberto. Sim, e também coberto por uma parte terrível de Deus, que é a parte que te distancia dele. Essa é a parte terrível, é a parte que a gente fica longe dele. Dá pra gente utilizar a frase que eu usei. E infelizmente, é isso que o pecado causa na gente.
uma coisa que a gente precisa entender é que o pecado é como uma doença, é como um câncer. E se a gente não tratar, ele se espalha. A gente precisa de algum modo para poder limpá-lo de nós. Se a gente não tratar o antes possível, se a gente não se preparar para as consequências que podem acontecer depois da gente cometer o primeiro pecado, a gente precisa se preparar, se fortalecer, estar sempre lendo, em contato com Deus também, orar, para a gente poder continuar sendo abençoado por Deus. Olha só que legal essa lista de coisas para a gente entender um pouquinho mais. Pecado é tentar suprir as necessidades sozinho. Pecado é desprezar completamente as leis de Deus. Pecado é desobedecer à voz de Deus. Pecado causa a queda de outros. Pecado interfere em nossas orações. O pecado faz tudo isso, e mais, e cada vez mais, e vai se tornando parte de cada artéria que a gente tem no corpo, ele vai se espalhando em todos os locais que a gente tem, e aí do nada a gente está coberto desse câncer que atrapalha a nossa conexão com Deus, ele separa a nossa conexão que a gente tem com Deus. É como se você é como se cortasse o Wi-Fi da sua internet. É como se você falasse assim, como a gente falou dos erros. Nós falamos dos erros. Os erros são praticamente tudo que a gente faz sozinho. Se a gente tem... Ok, a gente pode aprender com os nossos erros, mas qual é a melhor opção? Aprender com os erros dos outros. A gente vê, poxa, essa pessoa errou. O que eu posso fazer para não repetir esse erro? Como que eu posso aprender com o erro dela e também não fazer? O que ela fez? Como que ela chegou nesse ponto? Como que ele chegou nesse ponto? Como que ele fez isso? E a gente precisa alterar essa questão. A gente precisa pegar o exemplo da queda dos outros, que aconteceu, não que a gente queira que a queda dos outros aconteça, a queda que já aconteceu, e pegar e aprender com essa queda. Eu queria ler Salmos 66, 18 ao 19, o meu tempo já está acabando. E Salmos, então eu não vou esperar aqui para a gente abrir. Salmos 66, 18 ao 19 diz: Mas se eu tivesse guardado maus pensamentos do coração, o Senhor não teria me ouvido. Porém, Deus de fato me ouviu e respondeu a minha oração. Vamos lá ler esse finzinho de novo. Porém, Deus, de fato, me ouviu e respondeu a minha oração. Se eu tivesse guardado dentro de mim, dentro do meu coração, o pecado que eu fiz, se eu não confessasse assim, Senhor, se eu não entendesse o que é errado, se eu falasse, Senhor, o que está acontecendo comigo? Por que eu fiz isso? Me ajuda a não pecar mais. Eu quero confessar esse pecado a Ti, foi difícil, eu não deveria ter feito isso. E Pai, essa é a verdade. Essa é a mudança, essa é a diferença do que a gente precisa fazer. É libertar, aprisionar o pecado é terrível, atrapalha a nossa vida. O importante é você entender que a gente não ama a Deus. Ou melhor, não é a gente que ama a Deus, é Deus que ama a gente. Não é que a gente quer conhecer a Deus. Deus já conhece você. Ele escreveu seu nome na palma da mão quando ele morreu. Os pensamentos dele que caem sobre você são muito maiores que os grãos de areia. O que ele pensa para você, os planos que ele tem para você são muito maiores do que a quantidade de grãos de areia que tem. Você nunca sai da mente dele. Ele sempre está pensando em você. Olha, eu preciso que você entenda que tudo que Deus pretende para você no futuro vai te surpreender. É muito maior do que o que você vê agora. É muito maior do que você imagina para você. É só você entregar a vida para Ele. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Romanos 8, 38. Que você possa entender que o seu pecado e o meu em nenhum momento diminui o amor de Deus. Siga esses passos e Ele vai te levar
para o local que Ele imaginou para você. Não escolha sem a decisão de Deus. Não ande sem pensar qual é o melhor caminho para você. Qual é o melhor caminho que Deus pensou para você, perdão. Qual é o melhor caminho que Deus tem planejado para você nesses últimos anos. Ore bastante, esteja ao lado dele e sempre caminhe ao lado de Deus. Errou? Tropeçou? Ore e ele te encontrará. Um grande abraço, uma boa noite. Amanhã eu trago mais uma vez o meu amigo para falar para vocês. Tchau, tchau. Tudo que eu tenho a te ofertar é um quebrantado coração. Eu queria ter muito e muito mais, mas tudo que eu tenho é um quebrantado coração. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Conhecer a Deus é ir mais além, é rasgar o céu com o coração, é tocar a Deus com uma canção de um quebrantado coração. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Traz o céu pra nós. Move o coração de Deus. Que linda mensagem, não é? Muito obrigado, amigo, por trazer essas palavras. E agora nós podemos mais e mais ter a certeza de que essa vacinação pode alcançar a todos. Ela é altamente eficaz. Todos os testes clínicos, ensaios, eles já comprovaram. A Bíblia está aí para mostrar de que a graça de Deus, ela é abundante para a nossa vida. Queria lhe convidar para amanhã. Amanhã a gente vai ter um tema muito especial também. Estamos aí já na fase final dessa jornada, mas fique, acompanhe, compartilhe, chame seus amigos, faça os desafios. A gente tem olhado os desafios de todos vocês, repostado, visto os agradecimentos, e a gente quer assim vivenciar essa jornada com vocês, tá certo? Então até amanhã, faça sua jornada e às 21 horas estaremos aqui. Tchau!